E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no sexto episódio do HCast, um programa de entrevistas no formato de videocast que é feito numa parceria entre o portal LH Frank e a MH Filmes. Hoje temos o prazer de receber aqui nos estúdios do portal LH Frank o Vanês de la Flora, um velho conhecido nosso das quadras de futsal, radialista, comunicador, que atualmente é assessor de comunicação da Ser Missões. Boa noite, Vanessa. É um prazer recebê-lo aqui para nós bater esse papo no HCast. Boa noite, Frank. Boa noite a todos que acompanham o canal aí. É um motivo de grande alegria hoje poder estar aqui em Cerro Largo participando desse novo formato digital de levar informação para o público, para a comunidade, enfim. É uma nova maneira e que alegria, que honra, que orgulho poder estar aqui hoje e conversar contigo e poder contar algumas histórias e relembrar alguns fatos marcantes e essa ligação que nós temos aqui com a comunidade cerro-larguense. A maioria das pessoas conhece o Vanês. Ele é comunicador, radialista, natural de Porto Xavier, mas há vários anos radicados em Caibaté. Trabalhou muitos anos na Rádio Caibaté, teve uma passagem aqui pela Rádio Cerro Azul também. Ele foi gestor público, foi secretário de administração em Caibaté, foi diretor executivo também da cooperativa lá de Caminhoneiro, Contra Caró, e atualmente é assessor de comunicação da Ser Missões. É casado com a Franciele, pai do Felipe e do Davi. Como é que você tem um irmão que é radialista também, né? O Volney. O Volmir. Volmir. Isso veio de família? Tinha outros parentes que eram radialistas? Ou foi uma coincidência lá em Porto Xavier, quando vocês eram adolescente, iniciando a carreira, iniciando a vida? A minha ida para o rádio foi em função de ter um irmão radialista, né? Como Sim. tu falaste, nós somos naturais de Porto Xavier, da linha Taquarussu, que fica na divisa de Porto Xavier com Porto Lucena, né? Também próximo de Porto Lucena. E por ter familiares, né? Por ter um tio que reside lá em Porto Lucena, na época o Volmir não tinha como estudar, como partir da quinta para a sexta série, né? Não tinha nada. Foi morar em Porto Lucena. Foi morar em Porto Lucena, lá com o tio Bert, com a tia Edith. E aí, lá onde ele acabou, trabalhava na oficina de dia, estudava à noite, a partir da sexta série. E aí, num certo período, foi convidado para trabalhar na rádio em Porto Lucena, a Rádio Navegantes de Sim. Porto Lucena, que é da Fundação Navegantes. E aí ele começou a trajetória dele no rádio. Depois disso, trabalhou na sucursal em Porto Xavier, e quando estava atuando na sucursal em Porto Xavier e trabalhando na prefeitura em Porto Xavier, a Fundação Navegantes adquiriu a Rádio Caibaté, que era do seu Hélio Valete. E surgiu o convite para ele vir gerenciar a rádio em Caibaté, isso em 1994. E em 98 abriu uma vaga para trabalhar na Fundação Navegantes. O seu Léo Miguel Westenfelder, que era o diretor da Fundação Navegantes, abriu uma seleção de jovens lá para fazer os testes. Fazer uma peneira para o rádio lá. Tinha que fazer o teste de datilografia, o teste de voz, e alguns testes lá na época, né? E aí onde eu fui selecionado para trabalhar na Fundação Navegantes, com o intuito de trabalhar um mês em cada sucursal. E fazendo o rodízio, cobrindo as férias de quem trabalhava nas sucursais, né? Porque a Fundação na época tinha a Rádio Navegantes, havia adquirido a Rádio Caibaté, e aí tinha filial, tinha a sucursal em Guarani das Missões, tinha em Alecrim, Godói, Campinas, em várias cidades, Porto Xavier, várias cidades tinham as sucursais. E aí eu acabei iniciando em Caibaté, junto com o Volmir, no dia 17 de abril de 98, para ficar um mês lá, para pegar a experiência, para começar a trabalhar no rádio, né? Saindo da agricultura, trabalhava na lavoura lá com os meus pais, né? Lá na Taquarussu, saí lá para vir para trabalhar na rádio. E aí eu me recordo assim, que cheguei em Caibaté, no outro dia já o meu irmão me colocou para apresentar a grande edição, que era um informativo que tinha do meio-dia a 1h, e a partir de então acabei ficando e não saindo mais de Caibaté, né? Trabalhei por 14 anos ininterruptos na Rádio Caibaté, de 17 de abril de 98 a 20 de dezembro de 2012, onde, a partir de então, recebi um convite para assumir a Secretaria de Administração do município de Caibaté na gestão 2013 e 2016. Eu trabalhei lá com uma equipe na administração municipal, onde adquiri um vasto conhecimento, né? Que é totalmente diferente do poder público da iniciativa privada, totalmente diferente num município menor, né, onde a grande maioria das situações acabam desembocando na Secretaria de Administração, que é o para-choque do prefeito, né? Sim. Então acaba se envolvendo aí, mas nunca se desligando do rádio, né? Porque como
O Vomir permaneceu como gerente da Rádio Caibaté até 2014. Nos finais de semana acabava transmitindo futebol, apresentando um Campus do Caró, que foi um programa que teve um auge muito grande na região aí por muitos e muitos anos, né, que propiciou ter muitos amigos, né? E aí, depois desse período como secretário de administração de 2013 a 2016, acabei vindo para Cerro Largo, né, em 2017, onde trabalhei durante o ano de 2017 na Rádio Cerro Azul e na Rádio Chambala FM, trazendo aquela bagagem, aquela experiência adquirida nos anos anteriores na Rádio Caibaté e na Fundação Navegantes, que depois disso havia adquirido a concessão da Rádio Ativa de Campinas, né? Uhum. Então muitas vezes se fazia trabalhos integrados, Claro. né? Com as 3 emissoras, transmissão de final de gauchão, de jogos da Copa do Brasil, de Libertadores da América, né? Eu falo com muito orgulho de ter narrado a final da Libertadores da América de 2010 em Inter e Chivas, né? Onde na época com o colega Gilson Kuckner, que trabalhava na Rádio Ativa, comercializamos o jogo, fomos de ônibus a Porto Alegre, transmitimos a final lá no Beira-Rio, né? Então, assim, são fatos marcantes, né? Um jogo, a final da Copa do Brasil, Inter e Corinthians, semifinal da Libertadores, Grêmio e Cruzeiro, né? Jogos que eu pude narrar depois dessa história que iniciou lá em 98, né? Indo para ficar um mês em Caibaté e hoje já são 25 anos lá, residindo no coração missioneiro. Depois que você saiu do poder público, você foi trabalhar Na Cerro Azul e na Chambala. E daí, quando saiu daí, retornou para Caibaté. Aí, por uma questão familiar particular, Sim. tivemos que retornar para Caibaté, né? Onde tem uma residência lá. Sim. E uma questão que tivemos que retornar para o nosso município, né? Eu estava com a família morando aqui em Sim. Cerro Largo, né? E como eu tinha e mantenho até hoje Sim. esse relacionamento com muitas pessoas aqui da comunidade, porque na Rádio Caibaté, além de apresentar os programas, Amanhecer da Querência, Canto da Minha Terra, Explosão Sertaneja, cobria o Comando Geral quando havia necessidade, Lance Livre, Missões Gaita e Viola, né? Acabava se integrando com todos os programas. E também trabalhei por quase 10 anos com as vendas, né? Sim. Onde acabava agregando uma parte financeira dentro do trabalho de rádio. Claro. E aí a gente vinha para Cerro Largo, tinha praticamente um roteiro, né? Cerro Largo era terça e quinta. Aí visitava o Guarani, Salvador, São Pedro Butiá, Rolador, em outros dias São Miguel, Vitória das Missões, né? E esse trabalho como vendedor de comerciais, como vender publicidade e rádio, isso para mim tinha uma facilidade maior porque eu tinha os programas de rádio, Claro. né? E aí visitava o comerciante e no outro dia já fazia mandava um alô, mandava uma música, né? E esse contato, esse relacionamento com os comerciantes foi que fez com que eu criasse esse laço, esse vínculo muito forte aqui com o Cerro Largo, porque eu vinha para cá durante a semana, né? Geralmente depois quase todas as semanas, 2 vezes por semana, né? Final de semana ou tinha um Campus do Carol, ou tinha um rodeio, ou tinha um jogo para transmitir, né? Ou tinha uma missa, ou tinha um evento aí, numa cancha de bocha, num clube, numa entidade, enfim. E cada evento tu acaba formando outras amizades, né? Estreitando esse relacionamento e isso me ajudou muito dentro do segmento rádio, né? Tanto que depois, quando eu vim trabalhar aqui na Cerro Azul e na Chambala com a dona Liane, né? Tive essa facilidade por já ter essa bagagem anterior, né? Mas do setor público, de secretário de administração lá de Caibaté na gestão 2013 e 2016, 1 ano aqui em Cerro Largo e depois, final de 2017, retornamos para Caibaté com a família para assumir o cargo responsável pelo setor de cargas na Cotracaró. A logística, né? E aí foi uma experiência, Frank, assim, completamente diferente, né? Porque era... Nada do que tu tinha feito nada até hoje. do que eu tinha feito até hoje, Até então. Porque o Jorge Emir Matos Leal, que é o presidente da Cotracaró, também assumiu a Cotracaró já há algum tempo aí, e é um amigo que eu tenho aí, né? Um parceiro, é um irmão que eu tenho aí, e ele, na época, me abriu as portas para retornar a Caibaté, para trabalhar na Cotracaró. E era um segmento que eu não tinha
o mínimo conhecimento do setor, né, na questão do transporte. E eu te digo, Frank, assim, que o transporte internacional de cargas e a proporção que a Cotracaró tem hoje, ele é um segmento muito complexo. É um setor complexo em função do grande número de pessoas envolvidas. E a burocracia A também, né? burocracia, porque a Cotracaró faz o transporte para Argentina, Chile e Uruguai, né? Cargas são levadas e trazidas para esses países. E a complexidade, porque tem quem produz, quem compra, quem vende, quem transporta, quem despacha, motorista, familiar de motorista, proprietário de caminhão, a transportadora, enfim, vários. É uma cadeia, né? Assim, às vezes o pessoal não tem ideia que para se fazer o transporte de uma carga de São Paulo até o Chile, né, muitas vezes chegava a se trocar 60, 70 e-mails para finalizar um processo, né? Mas também foi uma experiência muito boa. E onde a gente tinha contato com várias pessoas, inclusive aqui de Cerro Largo, né, Cerro Largo da região, porque a cooperativa tem associados de várias Claro. regiões aqui do estado e de fora do estado, né? Tem associados de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, tem associados de toda a região. E essa facilidade de se comunicar com as pessoas me ajudou bastante. Quem é da comunicação tem essa facilidade, né? Aliado ao conhecimento do Jorge, que tinha 15 anos de estrada viajando, então conhecia de ponta a ponta, né? Todas as aduanas, enfim. Então foi uma experiência sensacional, né? E eu sei que se criou um laço muito, muito próximo com essa classe dos motoristas, dos caminhoneiros, né? E a gente sabe que aqui em Cerro Largo também tem empresas, né? Tem a Cotracel aqui, tem transportadoras aí com inúmeros motoristas e Só caminhoneiros. Lojas Becker tem centenas, né? Em centenas, e são pessoas envolvidas diariamente com esse ramo, com esse setor, né? E aí já faziam quase 4 anos que eu estava lá na Cotracaró. Já estava afiado. Já estava quase rablando espanhol, né? Porque tem essa questão, né? Claro. Se fala com os países que utilizam a língua espanhola, que é o Chile, que é a Argentina e o Uruguai, né? E a gente acaba conhecendo um pouquinho mais a cultura desses países através. Até na escrita até vai, mas o falar é difícil, né? A escrita até. Mas aí eu tinha um professor excelente, que era o Jorge. Tanto que depois, quem está trabalhando nesse setor hoje é o Rodrigo Mintino, que é aqui de Cerro Largo, né? Sim. Que está lá na Cotracaró, em Caibaté, né? Então uma porta se abre para uns, né? De maneira. Isso é normal, né? Isso é normal. E aí surgiu o convite para assumir a assessoria de comunicação da Ser Missões, em setembro de 2021. E aí também fui assim meio que pego de surpresa, né? Porque eu estava trabalhando numa empresa consolidada também, que é a Cotracaró. Há uns 60 dias atrás havia surgido um convite para assumir uma emissora de rádio em Carazinho, né? Um grupo que adquiriu uma emissora lá me convidou para assumir lá, formar uma equipe lá e... A Nativa? Não? A Nativa. O Fontela foi trabalhar lá, né? Isso. Agora ele retornou para trabalhar nas missões. O Fontela era meu colega na Caibaté, né? Sim. O Marcos, um espetacular Se locutor, estiveram né? nos assistindo, um abraço pro Fontela. O Marcão é uma pessoa sensacional e de uma locução inigualável, né? E aí, né, havia surgido aquela oportunidade, mas como eu tinha uma estrutura já em Caibaté, uma estrutura familiar, Claro, né? claro, Com então. meu irmão lá morando, com os familiares da minha esposa, sogro e cunhado. Tem Assim. a vida da gente A estrutura né? dos filhos em Claro. colégio, né? E havia, tipo assim, tava tranquilo para estar ali, né? E lá em Carazinho teria que ser um recomeço, né? Sim. Eu gosto até desses desafios assim, mas eu sei que talvez uma coisa que me preocupou um pouquinho, a cultura de lá talvez é um pouquinho diferente da daqui, o estilo de rádio que estava sendo proposto para ser implementado lá, era uma coisa talvez um pouco diferente e acabou dando um pouquinho de receio e acabei agradecendo o convite, né? Mas era uma oportunidade que eu tinha para voltar para o setor de comunicação. E aí logo depois disso, a direção da cooperativa, através do presidente Diamantino, o seu Diomedes, lá com a equipe da Ser Missões, me estendeu o convite para assumir a assessoria de comunicação da Ser Missões. E aí, conversando inclusive com o Jorge, né, que me abriu as portas para mim retornar para Caibaté em 2018, disse,
é o teu ramo, é o que tu gosta, vai me fazer falta aqui, porque agora tu estava alinhado aí na situação, na questão do transporte, né? Mas vai ser melhor para ti em todos os sentidos. Aí ele voltou para tua área, voltei né? para minha área. Só me fica uns dias aqui para até que eu encaixe alguém aí para ir quebrando um galho, né? E aí o seu Diamantino diz, não, então tu fica lá o tempo que for preciso, um turno na Contra Carol e um turno na Ser Missões. E assim eu fiz durante... Coisa de cidade pequena, né? Eu fiquei uns 15 dias, talvez mais, de manhã na Contra Carol e de tarde na cooperativa, né? E até foi um pouco... Passando o trabalho lá na cooperativa e se ambientando com o novo ambientando trabalho, no novo né? trabalho. E aí o que foi, assim, quando cheguei para trabalhar na Ser Missões, dia 9 de setembro de 2021, e aí era uma quinta-feira e sábado tinha que apresentar o programa, o Informativo, que é um programa tradicional da Ser Missões. Fazem mais de 30 anos que esse programa vai ao ar. São várias emissoras, né? Hoje são 10 emissoras que 10 emissoras. retransmitem o programa em cadeia e que abrangem os 26 municípios de atuação das Ser Missões, né? E aí tive uma facilidade porque, além de ter a confiança da direção das Ser Missões, encontrar as pessoas nos departamentos da cooperativa, a grande maioria eu conseguia chamar pelo nome, Claro. né? São amigos, porque que nem tu falaste, né? Numa cidade menor, o relacionamento, a convivência em clubes, entidades... E a gente que é da comunicação conhece todo mundo, né? Acaba conhecendo, né? Porque se encontra num evento, se encontra numa transmissão, se encontra numa cobertura jornalística, e isso facilitou. Então, sexta-feira, quinta assumi, sábado, sexta tinha que gravar o programa para sábado. E aí foi tocando o barco assim, estamos lá já, então, desde setembro de 2021, cuidando dessa parte da comunicação de uma empresa, Frank, que tem 62 anos de história, a Ser Missões. E tem um presidente lá, o seu Diamantino, que completou segunda-feira agora 83 anos e está há 36 anos no cargo. E que pegou a cooperativa numa situação que estava numa intervenção federal e transformou ela por 4 vezes a melhor do Brasil. Sim. Foi a vencedora já por 4 vezes, 2014, 2015, 2016 e em 2021, do prêmio IASC, que é o prêmio que mede o índice de satisfação dos consumidores, dos associados, né? Então imagina para uma empresa aqui do sul, né, aqui da região noroeste, que concorre com outras empresas que têm um poderio financeiro bem maior, ser avaliada pelos seus clientes, pelos seus associados, como a melhor do Brasil, ser tetracampeã nacional. Então, quando surgiu o convite para trabalhar nas Ser Missões, sabendo da história, sabendo dessa forma como ela é administrada, e aí como a situação de eu voltar para fazer aquilo que iniciei a carreira quando saí lá de Porto Xavier, né, voltar para a comunicação, voltar para o rádio, só que isso mudou bastante, né, Frank? Sim. Hoje nós o estamos... mundo está em constante evolução, né? Hoje é um mundo digital, né? Digital. A gente começou no analógico, né? A gente começou no analógico e com as dificuldades, né, da época do rádio, que era bem mais difícil de se fazer rádio, e hoje a facilidade trouxe outras concorrências também, Claro, né? claro. Esse meio digital hoje são as transmissões via YouTube, são a questão de Instagram, de Facebook, de outras plataformas digitais, né? E tu, como assessor, tem que estar familiarizado com tudo isso, né? Exatamente. As serviços têm que estar presentes nessas plataformas também, né? Exatamente, porque a gente acaba fazendo essa assessoria, né? Contatando com os demais colegas, os demais setores da cooperativa, né? E repassando essas informações ao quadro social através dessas plataformas. Porque pelo histórico, pelo número de associados que a cooperativa tem aquelas pessoas, os associados mais antigos, que são mais ligados ao rádio, tem os mais jovens que são ao Instagram, tem os do YouTube, do Facebook, enfim. E hoje estamos lá, um trabalho bastante intenso, mas muito gratificante. E é muito bom tu poder trabalhar numa empresa que te dá esse suporte, que tem toda essa estrutura, essa abrangência e esse reconhecimento na região. Você está acompanhando o HCast, um programa de entrevistas do portal LH Frank, em parceria com a NH Filmes. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e dê um joinha lá. Agora vamos falar sobre o esporte. Você ficou muito conhecido pelas transmissões esportivas, como narrador, né? Como locutor de eventos esportivos. E aqui em Celular, particularmente, você tem uma ligação muito grande por causa do futsal, né? Foram inúmeras partidas, né? Lá do tempo
da Acermucro, da Acre, agora Cerro Largo Futsal, toda essa Taça RBS, Taça RBS, que era a seleção do município, campeonatos municipais, AMM, Copa MM, futebol 7, futebol de campo, futsal, Copa né? Sub-21. Mas de tudo, né? E então a presença constante, né? Nesse tempo todo como radialista, como comunicador, como narrador. Você se identifica mais com o futebol de campo para trabalhar ou é o Eurofutsal que você sente mais à vontade? Salão, futsal. Porque assim, a história começou com o futsal, né? E a ligação, o crescimento dentro do esporte se deu através do futsal. E foi assim, bem curioso até, né? Porque eu comecei a fazer reportagem em função de um problema de saúde do Jorge Silva, que fazia reportagem para o Fábio Birk na Rádio Caibaté. O Fábio era o narrador da época e o Jorge era o repórter, né? Claro. E na época tinha que puxar cabo, né? Claro. E aí, por uma questão de saúde do Jorge, um abraço pro Jorge, pro Fábio, você me diga que foram, o Fábio principalmente, é um professor, porque a parte técnica de rádio e transmissão, ele me ensinou muito, sabe? E aí eu comecei a fazer reportagem pro Fábio. Isso em 98. Comecei a trabalhar na E aqui rádio. nessa época tinha o Chico Bebidas Gráfica Lentes, Chico Bebidas Gráfica Lentes. 98, 99. Exatamente. E aí o Fábio narrava e eu fazia reportagem, né? E aí depois acompanhando na Taça RBS, Sim. na MM, naquele início ali do futsal, na época em 98, 99. No ano 2000, o Fábio recebeu uma proposta para trabalhar num outro setor e acabou se desligando da rádio, 8 de agosto de 2000. E aí no dia 9 tinha um jogo do Cerro Largo, eu acho que era o Acermucro na época, não vou lembrar agora, contra o time de São Francisco de Assis. E aí não tinha narrador, né? Porque ele acabou saindo da emissora na sexta de tarde. Isso em 2000? 2000. Era Serbuclo ainda. E aí não tinha quem narrasse os jogos, né? E aí o Jorge estava melhor, o Jorge fazia a central técnica, o Fábio narrava, eu fazia a reportagem e o Jorge, pela experiência, fazia o plantão no estúdio. E aí o Dona Flora chegou e disse, mas tu não narra? Daí eu disse, narro? Disse, não, eu vou junto lá e te ajudo, né? Nos primeiros aí. Daí tá, fomos lá e aí Cerro Largo perdeu o jogo por 1-0. O goleiro era o Clarinho, Clarinho, era um advogado com 41, 42 anos, atacou tudo, sei que teve uma bola que ele se atirou para trás, ficou sentado em cima da bola, em cima da linha e nós perdemos o jogo. E aí no outro sábado tinha jogo de novo e aí foi, né? E aí foi um campeonato atrás do outro, sempre acompanhando as equipes de Cerro Largo. E aí depois chegou uma época em que a rádio Caibaté era 1 kW, à noite baixava para 250 watts, né? E aí não acabava tendo aquela dificuldade do pessoal ouvir a rádio aqui em Cerro Largo. Sim. Aí quando surgiu a rádio ativa em Campinas, aí vamos dar um jeito de jogar na ativa, transmitir em cadeia para ampliar. Que lá era FM, né? Isso, porque era FM. E isso ajudou. Porque aumentou a região de abrangência. Aumentou a região de abrangência e isso fez com que também Cerro Largo tivesse muitos torcedores dessa região de Campinas, Godói. O pessoal vinha pro ginásio, inclusive. O pessoal vinha pro ginásio. O pessoal escutava os jogos quando aquele jogo mais decisivo, o ginásio não tinha, né? Aquilo ali acho que foi um fator bem importante dentro dessa história do futsal cerro-larguense, essa divulgação através dessa ampliação da divulgação com essas transmissões para poder para o pessoal poder ouvir aqui em Cerro Largo, né? E aí foi série bronze, série prata, né? Cerro Largo foi subindo de categoria e esse acompanhamento. Então quando eu vinha fazer as vendas aqui em Cerro Largo, já acabava indo no treino, já gravava uma entrevista com o jogador, já começava fazia com o técnico, né? Então esse relacionamento, porque eu tenho para mim assim que o relacionamento entre as pessoas ele é fundamental, o bom relacionamento, com né? certeza. E isso ajudou e aí nós tivemos momentos memoráveis, outras derrotas lamentadas, né? Situações que ocorreram, que a gente acompanhava de perto só que aquilo se tornou um vínculo que era um torcedor da banda, né? Claro. Eu vestia a camisa, né, do time e narrava os jogos com aquele entusiasmo de torcedor. Qual é que foi a maior vitória, assim, a vitória mais comemorada, assim, que tu lembra, assim, que foi emocionante? Eu acho que assim, a mais marcante talvez, eu não sei em termos de emoção, porque nós tínhamos às vezes times com uma qualidade técnica inferior e que conseguiam vitórias importantes, né? Sim. Tipo na Série Ouro, eu me lembro de que nós só empatamos com os times da Liga com o Horizontina em casa. Nós ganhamos todos. Ganhamos todos, era
Era 2008 isso, 2008, a Soeva, Atlântico da Erechim, Ubra, todos, a CBF e a UX. E a UX, E nós todos empatamos 2-2 com a John Deere. Que nós temos ganhando um gol de saída de bola, né? Na Exato. saída de bola nós temos 1-0, né? E depois lá empatamos 1-1 com o gol do Femo de Santiago. Então, mas assim, eu acho que um dos mais marcantes foi aquele jogo em Lajeado, que era quadra neutra, contra Três Coroas. Que valia a vaga para subir para a Série Ouro. E eram duas grandes equipes, né? A diferença é que eles tinham um banco e nós tínhamos um elenco reduzido. O Wagner tinha feito cirurgia. Não jogava, era o Careca, sim, o Picolé, o Fabinho, o Júnior Tim e o Diógenes. E aí o Wagner tinha retornado de artroscopia, tinha feito há 3 semanas a artroscopia no joelho. E aquele jogo foi um sofrimento porque... o time deles era mais qualificado. Era mais qualificado, tinha mais grupo. E na época nós não tínhamos... as transmissões eram por LTR, né? Se solicitava uma linha para a CRT enviar o sinal para a emissora para fazer a transmissão. Chegamos lá, não funcionou a LTR, né? Era no ginásio novo de Lajeado. O primeiro tempo... O time naquele jogo, na Univates lá. Em Univates. O primeiro tempo nós narramos, eu transmiti por celular. Só que a ligação era caríssima, né? Uma ligação de celular na época. E aí o De La Flora e o... não lembro quem era o repórter da época, ajudando lá, montando, testando equipamento. Quando foi para o intervalo, funcionou a linha. A LTR para poder transmitir. E aí tinha retorno para o repórter, daí facilitou um pouco o trabalho. E aquele jogo 0-0, pegado, brigado, e aí faltando 13 segundos para terminar a partida... O Diógenes recebe, gira e marca o gol da vitória, que estampou na capa do jornal. Ele sofrendo pênalti. Ele sofrendo pênalti, o Fixo agarrado. O Guga segurando ele, o Guga de Santiago segurando ele. Agarrado na e a bola entrando. E ele girou e bateu. Foi o gol de ouro, o título do jornal. O gol de ouro. O gol de ouro. Então esse foi... E aqueles 13 segundos que eles jogaram com o goleirinho, parece que demorou 1 hora. Não passava, né? Porque se tivesse empate, ia pra prorrogação, né? E aquilo foi assim, foi um dos jogos... Foi 2-1 o jogo, né? 2-1, né? 1-0. 1-0. Foi o único gol do jogo, foi o do Diógenes, né? E aí eu me lembro assim que foi um jogo muito marcante porque foi aí que Cerro Largo subiu para a Série Ouro. Mas teve um outro jogo em Chapada, que também não sai da memória, né, do torcedor aqui, que foi primeiro tempo 4-0 para Chapada, né? E a torcida, no intervalo da torcida, o locutor do ginásio conclamando o torcedor para convocar comprar o ingresso. Comprar o ingresso para domingo, porque era assim, né? Na época o regulamento previa que o primeiro jogo era em casa, né? Nós ganhamos. O time de melhor campanha fazia os jogos decisivos em casa. Então o Cerro Largo ganhou em casa do Chapada. Aí no jogo lá estava 4-0 no primeiro tempo, o locutor do ginásio convocando a torcida para comprar o ingresso já para o jogo. O desempate era domingo à tarde, que daí a gente ia e posava na cidade e o time jogava no domingo à tarde. E aí 4-0, o time voltou, empatou 4-4 e o empate dava a classificação para Cerro Largo. E aí Chapada fez 6-4, fez mais 2 gols. Aí o Pitt pegou um voleio do meio da quadra, fez 6-5. E aí no finalzinho do jogo, não recordo quem, fez o gol do 6-6. Acho que foi uma jogada do Brian, o Schultz, acho que fez o 6-6. Confesso que não me lembro, não me recordo. Mas aonde eu estava narrando, o Brian estava bem na goleira embaixo, assim, eu olhava para baixo para enxergar o Brian. E na última bola do jogo também ele fez uma defesa que bateu assim nas pernas dele e foi para fora e aí... Cerro Largo classificou. Eu era da diretoria, e daí nós fomos com a direção, e nos colocaram lá no palco, porque nesse ginásio tem a Chapada Fest, são 2 quadras, né? Uma na lateral da outra. Eles preparam uma para o campo, e nós ficamos no palco ali, nós tivemos que ficar um tempão lá podendo sair, porque os caras não aceitavam. Que o time deles era muito bom, né? Muito bom. Tinha um miudinho lá que jogava a bola, o Tininho, acho que era. Eu acho que era o Tininho. Era o dono depois do time. Depois jogou no Atlântico, se não me engano. No Atlântico, ele era muito bom jogador. Então, aí esse jogo todo mundo que era daquela época comenta, né? E aqueles jogos, assim, em Cerro Largo, sempre com aquela torcida apoiando, né? Os times que vinham jogar aqui, eu me lembro quando veio o Valdim, que era da seleção brasileira, na Soeva, né? Tinha o Xoxo também, O Xoxo, então, assim, eram times... os jogos, os enfrentamentos com Soledade também, né? Assim, eram grandes times, isso... Aquele jogo de Soledade, contrataram jogadores para vir aqui, o Benedito veio do Corinthians, o Clóvis, que é um circularguense, né? Reforçaram o time, o pai
do Fábio Rockenbach, era o presidente, né? Juarez Rockenbach. Era o presidente e perderam para nós, Perderam para nós. Que eu me lembro que entrevistei o pai do Fábio Rockenbach aqui no ginásio, né? Um senhor alto, assim. Cheio de ouro, não? Cheio de ouro, correntão, né? Então, assim, são muitas histórias, né? Mas eu acho que o principal que fica, Frank, é dessa trajetória, assim, de mais de 20 anos aí transmitindo futebol. E é claro que tem o futebol de campo também, claro. né? Me recordo da Copa Sub-21, onde nós acompanhávamos o time de Cerro Largo todos os domingos. Os jogos eram aos domingos à tarde, jogos em Independência, em Santo Ângelo, né? E era o time da gurizada. E todos esses atletas acabam se tornando amigos, claro. Né? Viaja junto no ônibus, almoça junto, janta junto, dá entrevista. Depois mandava os gols, né? A narração dos gols num CD. Muitos da diretoria são clientes da rádio, tem relacionamento comercial também. Exatamente, né? Então, esse vínculo, esse relacionamento, e o principal de tudo isso que conquistado ao longo desses anos é essas amizades. Né? Pessoas assim que são vinculadas ao esporte, patrocinadores, familiares e jogadores, os próprios jogadores, né? O pessoal das diretorias que se doa para organizar o time, né? Para buscar o apoio. Né? Então, assim, ó, esse relacionamento com as pessoas da comunidade é fundamental e esse vínculo de amizade é tão bom a gente poder chegar, tipo assim, eu sempre me sinto tão bem aqui em Cerro Largo, né? E agora com o Cerro Largo Futsal nesse tempo mais recente, né? Você mesmo estando afastado do rádio, tem feito o trabalho narrando as lives, né? Ano passado foi feito o ano inteiro, né? Exatamente, uma inovação com o Igor da MH, né? Foi um projeto novo, né? Uma proposta nova. E muito exitosa, né? Muito exitosa, assim, porque era uma novidade também, nós não sabíamos como que isso ia repercutir. E uma coisa, eu posso bem falar assim, porque a gente comparava o trabalho com as outras equipes e a nossa não deixava nada, qualidade técnica, narração, nossa, assim, estava entre as melhores do que foi feito ano passado, né? Com certeza, né? Isso se deve muito, assim, ao trabalho de o Igor com a experiência de lives, né? Acompanhando outros setores em lives, indústria musical e outros grupos aí. Essa experiência ajudou bastante e pude contribuir um pouco também com a minha experiência como narrador e houve um mix da narração no estilo rádio, né? Porque, e com a imagem. Porque se tu acompanhar uma transmissão, muitas vezes o narrador, quando se narra um futebol na TV, o estilo de narração é um pouco diferente, né? Mais calmo, mais cadenciado. E aí nós mixamos o estilo rádio, a emoção do rádio agregada à imagem. A imagem, né? E aí nós tivemos jogos com milhares de visualizações, né? Porque aquele torcedor que vai no ginásio quando o Cerro Largo joga em casa, acaba acompanhando, que não pode viajar, os jogos mais longe acompanhando no YouTube. E hoje a facilidade de tu ter na tela do celular. Tu tá no rodízio de pizza, dá uma olhadinha embaixo, ele dá uma olhadinha no resultado, né? E outra grande vantagem desse sistema, até para os patrocinadores, para os apoiadores, é de que tu não pode olhar o jogo lá na hora, né? Tinha um compromisso, estava num evento, num compromisso lá. Olha depois. Domingo de manhã tu vai preparar o churrasco lá, tá lá olhando o jogo. Tomando a caipirinha, chimarrão, tá olhando o jogo lá. E até o próprio retorno para os patrocinadores acabou sendo bem interessante, né? Porque não é só no momento do jogo, aquilo é uma coisa que fica guardada, né? Fica ali na nuvem e de fácil acesso. Esses dias você narrou o jogo do Entre Juiz, né? Entre Juiz. O Nivaldo, tipo assim, eu narrei ano passado para a MH Filmes todo o campeonato de Cerro Largo, né? Mas fora disso, em anos anteriores, né? Narro jogos para várias outras rádios da região. Acompanhei um ano os jogos Carlos Cume, lá na Rádio Regional de Santo Cristo, onde narrava 3 jogos por dia, né? De futebol e futebol 7. Você narrou ali a Taça Pomar, ali para a Rádio Gêmeos? Para a Rádio Gêmeos, a Taça Pomar, para a Rádio Atitude de Campinas também, um jogo de Campinas, para a Rádio Missioneira, várias emissoras da região que acabam solicitando, né? Quando eu posso, transmito. E agora, há poucos dias, fui transmitir o jogo lá para a Rádio Missioneira, um convite do Nivaldo, na Rádio Missioneira, para o jogo da GSL contra o Entre Juiz, né? Então, até por essas amizades, né, com os outros colegas de rádio e ex-colegas aí que acabam me solicitando, muitas vezes, para quebrar um galho. E pro Gauchão Série B, tem algum contato para transmitir ou nada ainda?
do celular futsal. Houveram alguns contatos, alguns interesses, algumas propostas Mas aí. nada definido ainda. Nada definido ainda, né? Porque tem talvez por parte da diretoria, uma ideia de se modificar um pouco o sistema de transmissão, né? Isso é claro que é a diretoria que tem que definir, né? Houveram algumas situações, mas nada de definitivo ainda, né? Eu acredito até porque está se esperando terminar a Taça Farroupilha agora para se programar aí. Aí esse ano tem não que seja uma dificuldade, mas uma situação de que são jogos contra equipes mais distantes, né? São várias rodadas. Várias rodadas, e o principal disso é o compromisso, o comprometimento, né? De todo sábado estar acompanhando Primeira fase serão 14 jogos, né? E jogos distantes, né? Serafina Correia, Bagé. 16 jogos, né? Acho que é a Serafina Correia, Bagé, região de Porto Alegre, então são jogos. Porque é distantes, estadual mesmo, não é regionalizado como a C, né? Isso, então há uma necessidade muitas vezes porque muito, assim, quem acompanha o jogo muitas vezes não tem a noção do que é o trabalho em volta de uma transmissão, né, Frank? Ele recebe o produto pronto, né? Ele recebe o produto pronto, como nós assistimos um jogo numa transmissão. Tem todo um trabalho de comercialização, de organização de transmissão, de fazer a transmissão em si, que daí é o trabalho de narrar, de fazer a reportagem, de buscar as informações, de repassar para o telespectador, para o ouvinte, para o torcedor ali aquilo que aconteceu no momento. E depois tem um processo que é o de cobrar o patrocínio, que é um processo bem amplo, né? E o próprio jogo em si, alguns jogos mais longe, a equipe viaja num dia anterior, fica no hotel, o pessoal da equipe, por outros compromissos, tem que viajar no dia, tem que pegar o carro e pegar a estrada, né? Como foi feito no passado por várias vezes. E terminou o jogo, tem que jantar e vir embora, né? Jantar e vir embora. Então, e aí, a pessoa que às vezes está sentada ali olhando no YouTube não sabe disso, né? Várias vezes nós saíamos de casa no sábado pela manhã e retornava no domingo, às vezes de madrugada, no clareado do dia, né? Então, são situações que são necessárias que, às vezes o pessoal não se dá conta, né? Mas não por culpa deles, é óbvio, né? Claro. Porque, terminou o jogo, não. Fomos a Erechim, né? Imagina dirigir daqui a Erechim, voltar, montar equipamento, né? Tá preocupado com o jogo, tensão da estrada, né? Então, assim, mas existe a possibilidade de ser transmitido e muitas pessoas acabam perguntando, vão transmitir os jogos lá, tipo, então, o pessoal da diretoria está definindo algumas... Agilizando, vendo algumas questões aí para ver se vai ser possível ou não, né, essas transmissões aí. Mas o Celular está com uma estrutura muito boa, né? Muito boa. Um grupo muito forte aí, liderando a Taça Farroupilha agora e tudo para ser um ano exitoso dentro das quadras. Você está acompanhando o HCast, que é um programa de entrevistas do portal LH Frank, em parceria com a MH Filmes. Estamos entrevistando o Vanessa Della Flora e temos papo para fazer 2 ou 3 programas. E o nosso tempo para essa edição está mais ou menos esgotado, mas a gente já deixa o convite para retornar em outra oportunidade para nós falar só dos causos, das dificuldades, aqueles jogos memoráveis, né? Hoje a gente falou mais de você, que é o objetivo do programa, né? A gente agradece a participação, né? É um prazer revê-lo, amigo de várias jornadas, várias viagens, vários jogos, né? E foi uma satisfação. E a gente deixa a palavra à disposição para o comentário final. Eu quero, assim, demonstrar toda a gratidão pelo convite de poder estar aqui e poder expandir, contar um pouquinho dessa trajetória aí, né? Imagina um guri que saiu lá de Porto-Alegre, hoje poder estar aqui contando um pouquinho da história, assim, de uma forma bem simples, bem tranquila, né? E como é gratificante ter amigos como você, né, Frank? Assim, que nem tu falasse, tem se conhece já há bastante tempo aí, muito em função também dessas coberturas esportivas e do trabalho feito aqui na comunidade cerro-larguense, né? E são coisas assim que a gente vai aprendendo, que vai conhecendo ao longo da vida, ao longo nós sempre estamos numa constante evolução, num constante crescimento, né? Sim. E essas experiências no rádio, em prefeitura, em Cotracaró e nas Sermissões, me dão uma certeza de que se fazendo as coisas certas, fazendo as coisas pelo correto, as coisas boas acabam acontecendo e retornando para ti, né? Ninguém consegue ter um crescimento profissional se não fizer as coisas certas, né? Daqui a pouco começa a se desvirtuar para um lado ou outro aí, acaba se perdendo no meio do caminho, né?
E essa base familiar, com uma estrutura de ter um irmão que teve um papel importantíssimo no começo, de acreditar, vamos trabalhar em rádio, né? E essa estrutura com a família, com os irmãos, com a esposa, com os filhos, né? O Felipe, o Davi, a Franciele, a Nega aí, são pessoas assim que ajudam, porque muitas vezes é a situação, né, Frank? Tu sai para transmitir um jogo, fazer uma transmissão, uma cobertura, a família fica em casa, né? A família acaba, muitas vezes, tu tendo o final de semana comprometido, deixando de fazer, ter um lazer com a família para Os ossos do ofício, né? em função desses compromissos que outras profissões não necessitam. Né? Mas obrigado de coração pelo convite, estamos aí à disposição, espero que os telespectadores tenham gostado aí, né, e participem aí do canal, e que bom que tem essa iniciativa de poder divulgar as coisas boas da nossa região. Exatamente, né? esse é o propósito. Divulgar as coisas boas aqui, eu tenho acompanhado o canal, acompanhado as entrevistas, e as coisas boas devem ser propagadas aí. Olha, de coração, E a muito gente obrigado. se vê daqui uns dias pelas quadras por aí. Com certeza, tomara que sim, né? E a gente convida você na próxima segunda-feira, às 19h30, a acompanhar o próximo episódio do HCast. Boa noite e até lá.